Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. E hoje nós vamos falar quais são as 6 leis das caixas de areia. Nossa, Carol, fala sério, né? Leis da caixa de areia? Tudo bem, eu reconheço, né, que os gatos são extremamente higiênicos, eles já nascem sabendo utilizar as caixinhas, fazem ali, né, tudo direitinho, xixi, cocô, fica tudo bonitinho ali dentro, super fácil da gente limpar. Eu sei que o cheiro é forte, né? Mas é super fácil da gente limpar, vai. Tem uma vantagem aí com relação aos cachorreiros, que tem uma situação um pouquinho diferente para limpar xixi e cocô. Claro que a gente reconhece esse benefício, né, essa característica interessante, diferenciada do felino, mas as caixas de areia não são simples banheiros para os nossos gatos. E isso é fundamental que a gente entenda, porque a gente precisa cuidar dessa questão, né? Melhorar a distribuição das caixas na nossa casa, cuidar das quantidades. Quantas pessoas têm um número inadequado de caixas comparado com o número de gatos? Isso faz parte da rotina e tá tudo interligado. Não necessariamente você está observando alguma alteração comportamental, algum comportamento do seu gato que tem te incomodado. Mas muitas vezes, quando a gente se depara com esses comportamentos, por exemplo, um xixi fora da caixa, um cocô fora da caixa, isso pode sim estar relacionado simplesmente com a própria caixa de areia. Não necessariamente o seu gatinho tem alguma outra alteração, algum outro problema, às vezes até clínico, né? Ou então algum conflito social acontecendo ali. Pode ser uma questão puramente das características da caixinha, do local em que ela está. Então é extremamente importante a gente entender de uma vez por todas o que é uma caixa sanitária para o nosso gato. Esqueça essa ideia de que ela só serve para ele fazer as necessidades fisiológicas, certo? A gente sempre conversa aqui, temos vários vídeos, né? Em vários temas a gente relembra da importância do olfato para os nossos gatos. E a gente ressalta a marcação. Então, os gatos utilizam alguns recursos para delimitar o ambiente, para marcar o território deles, recursos, cheiros, na verdade, né? Que eles reconhecem com o olfato, ou então com aquelas estruturas diferentes que eles têm ali no céu da boca para identificar feromônios. Tudo isso faz parte da comunicação natural do gatinho e é extremamente importante para ele. O que significa que um gato que se sente inseguro no território, de repente chegou um outro gato, ele começa a marcar, às vezes ele não marcava e passa a marcar, ou então ele intensifica essa marcação, porque ele está sinalizando um desconforto, né? Uma certa insegurança territorial. E quando eles fazem xixi, cocô, quando eles se esfregam, quando eles arranham, todos esses recursos, como eu comentei, são formas também de fazer marcação do território. Ou seja, essa simples caixinha de areia, né? Esse recurso inocente que você está olhando ali e tentando esconder atrás do sofá, também vai servir como um objeto de marcação. Então o cheiro do seu gato está ali. Ele também elimina feromônios pela urina, pelas fezes, e isso traz segurança para ele. Então não adianta a gente querer esconder as caixinhas, deixar lá no canto da sala, atrás do móvel. Hoje a gente até vê na internet, quando a gente está pesquisando enriquecimento ambiental, né, mobiliário para gatos, a gente vê alguns móveis que são fechados na intenção da gente esconder a caixinha de areia lá dentro desse móvel. Só que esse não é o natural, né? A gente não precisa colocar a caixa de areia na mesa de centro da nossa sala. Eu entendo isso. Seu gato também entende.
mas a gente não tem que esconder. E a gente tem que pensar em algumas outras características dessas caixas, que a gente vai discutir já já. Então, quais são as 6 leis das caixas sanitárias? A primeira delas é justamente pensar na quantidade. Então, se a gente está falando, né, de algo que caracteriza o gato, que tem o cheiro dele, né, que traz essa sensação também de que é um ambiente, de que ele está seguro ali, quanto mais gatos eu tenho, mais caixas de areia eu preciso ter. Não dá para a gente achar que o gato vai dividir, né? Que os gatos vão dividir 1 ou 2 caixinhas de areia e tá tudo certo. Eles só precisam de um espacinho para fazer as necessidades. Não é assim que vai funcionar. Então, com frequência, quando a gente vai atender um caso, né, quando vai fazer uma consultoria comportamental, a gente tem sim alguns problemas que estão incomodando os tutores e eles estão relacionados a uma quantidade insuficiente de caixas de areia. Então, como é que a gente pensa, né? A gente tem uma regrinha básica aí que norteia a gente com relação a isso. Então, uma caixa de areia por gato e uma extra. Se eu tenho 2 gatos, são 3 caixas de areia. Se eu tenho 3 gatos, 4 caixas de areia. E assim por diante. Esse é o princípio. Ai, Carol, mas eu tenho 5 gatos e tenho 5 caixas e tá tudo funcionando super bem aqui na minha casa. Eu não vou colocar a sexta. Claro que a gente sabe que a gente está falando de uma regra, mas cada gato é um gato, né? Cada indivíduo é um, cada situação é uma. A gente sempre fala disso também, do caso a caso. Então pode ser que você consiga assim uma situação equilibrada na sua casa e você não tem esse número certinho de caixas de areia. Isso pode acontecer, mas é importante a gente lembrar, né, daquilo que é recomendado. Carol, os meus gatos dividem a caixa, né? Eu tenho certinho, são 3 gatos, eu tenho 4 caixinhas, mas tem uma ali que eles não estão utilizando, eles dividem as outras. Essa dinâmica também pode acontecer, né? Deles dividirem alguma caixa, usarem mais alguma do que outra, tudo bem, só que a gente tem que dar a opção para que eles façam essas escolhas. Presta atenção também com relação ao local. E na verdade essa é a segunda lei, onde colocar as caixas. Às vezes eles usam mais uma e menos a outra por conta de localização, tá? Isso é importante a gente observar. E não adianta a gente querer concentrar todas as caixas de areia no mesmo local. Isso também acontece com frequência, isso é comum da gente ver nas casas dos gateiros. Geralmente quando a gente mora, né, quando o gateiro mora em apartamento, ele acaba colocando as caixas de areia na sacada e na área de serviço, né? Ele tenta isolar essas caixinhas. Eu já vi algumas situações em que a gente tinha uma quantidade interessante de caixas, era uma casa com mais de um gato, mas todas elas estavam na varanda. Quando a gente tem essa distribuição, na cabeça do seu gato ou dos seus gatos, eles têm um banheiro grande, só isso, né? Então, é um único ponto para que eles utilizem as caixas de areia e para que eles façam esse tipo de marcação. Então, por mais que sejam várias caixinhas, para eles funciona como sendo uma coisa só. Então, não é a distribuição ideal. Se eu penso, né, no natural, então eu tenho um gato que quer delimitar um espaço, né? Ele quer marcar o território dele realmente para colocar um limite ali, para avisar os outros gatos que aquele território é dele. Onde ele vai fazer esse tipo de marcação? Na periferia desse território, só que ao longo desse espaço, não só num mesmo ponto. Então pensa só, na nossa casa, o seu gato ele vai se relacionar com o ambiente da mesma maneira. Ele vai querer delimitar esse espaço como um todo. Então o ideal é que a gente espalhe as caixas de areia, principalmente quando a gente está falando de vários gatos, todos os recursos deles
têm que estar separados, divididos, eles têm que ter várias fontes de recursos para que eles consigam aí dividir melhor esse espaço de uma forma mais confortável. Então espalhe essas caixas, de preferência nas regiões mais periféricas da sua casa, mas divide tudo isso, não deixa concentrado num mesmo cômodo, tudo bem? Isso não faz sentido na cabeça do seu gato. Então, podemos sim ter problemas, xixi fora da caixa, cocô fora da caixa, conflitos entre gatos na hora de utilizar a caixa por conta dessa distribuição não estar adequada, tá bom? Então, primeira lei, a quantidade. A gente acaba ajustando, até esqueci de comentar, né? Eu dei o exemplo de uma casa que tem um número inferior, mas que as coisas estão acontecendo bem. Tem casos, dependendo dos gatos, dependendo da situação, da rotina, daquele ambiente, em que a pessoa tem esse número considerado ideal e mesmo assim ela tem problemas. Então a gente tem que colocar ainda mais caixas, tá? Esse raciocínio é importante. O gateiro precisa lembrar disso. Então tenta pelo menos seguir ali a regrinha do N+1, né, que é o número de gatos mais um, né, o recurso extra, mas a gente tem sim que avaliar isso e de repente modificar um pouquinho essas quantidades, tá bom? E aí a segunda lei tem a ver com a localidade. É importante a gente ficar atento com isso e distribuir essas caixas de uma forma mais confortável para os nossos gatos. Tá bom, Carol, mas como é que eu avalio se o local que eu coloquei a caixinha é o ideal? É importante você pensar em acesso, como eu comentei, né? Então, não um canto, né? Não escondido atrás de alguma coisa. A caixa tem que estar livre, fácil do seu gato entrar e sair. Lembra desse acesso, lembra de gatinhos que são mais velhos, que de repente tem alguma dorzinha articular, né? Estão tratando alguma coisa, algum probleminha clínico, podem ter um desconforto para entrar e sair da caixa. Então lembra disso, né? O acesso fácil é fundamental, principalmente nesses casos especiais. Sempre longe de comida, de água, de cama. Os gatos gostam, né, que cada coisinha tem aí o seu lugar, né, o seu cantinho. Então eles fazem, né, essa setorização do ambiente. Então deixa ela num ponto que não tenha nada, nenhum outro recurso próximo, de fácil acesso, mas um lugar calmo. Então o seu gato tem privacidade quando ele entrar ali e for utilizar a caixinha. Não do lado de máquina de lavar, que pode fazer barulho, que pode cair água, que ele vai se assustar. Ou em corredor, que todo mundo tá passando, né? Que de repente o cachorro vê que o gato tá na caixa, vai lá cheirar, fica curioso, se interessa para entender o que está acontecendo. Então, um lugar de privacidade, mas não escondido. Esse é o raciocínio, tá? Esse vai ser o lugar mais ideal para você colocar essa caixa. E aí você distribui algumas caixas pela casa ou pelo apartamento, tá bom? É assim que você tem que enxergar o ambiente, porque é dessa forma que o gato enxerga um ambiente adequado, né? Um ambiente confortável para ele, certo? Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão, escreve pra gente, manda foto, né? A gente ajuda você a fazer essa distribuição aí pela sua casa. A terceira lei tem a ver com o substrato. Se a gente entrar num pet shop, a gente tem várias opções de substrato. Materiais diferentes, granulações diferentes, com perfume, sem perfume, várias marcas. A gente realmente tem muitas opções. Eu posso garantir para vocês que uma dessas opções é a melhor para 100% dos gatos? Não dá para garantir, né? Então a gente tem, claro, opiniões diferentes, gostos diferentes, né? Para algumas coisas funcionam bem para certas famílias e para outras não. Então, não dá para eu bater o martelo e falar que tem que ser o substrato X, tá? Mas também a gente pode pensar aí
no que é mais natural para o nosso felino e tentar colocar um substrato que atenda melhor essas necessidades e as características do gato. Então, se o olfato é extremamente importante para o felino, o ideal é que a gente não utilize um substrato com perfume, porque isso pode ser incômodo para ele, né? Vai ficar uma mistura de cheiros ali, às vezes um perfume muito forte tende a incomodar o olfato do nosso gatinho. Então, opte por um substrato sem cheiro, né? De granulação fina. Pensa que o gato ele vai entrar na caixa, ele vai cavar ali, né? Vai fazer um buraquinho, vai fazer as necessidades, depois ele quer cobrir tudo isso. Isso faz parte do gato, a gente não ensina ele a fazer esse ritual todo. Então, um substrato fininho, né, com textura de areia mesmo, vai atender muito melhor essas características da natureza do gato, tá? Grânulos muito grossos não formam um torrão também direitinho. Na hora que a gente vai fazer a limpeza, que você coloca a pazinha ali, às vezes aquilo esfarela, não vem o torrãozinho de xixi, né, para você poder descartar. Isso tende a fazer com que a sua areia fique mais suja rapidamente. Então você vai acabar tendo que trocar tudo muito mais cedo. Sempre pense em custo-benefício. Então, aquelas características que atendem melhor, né, o que é o ideal para o gato, o custo para você, a questão de limpeza. A gente precisa deixar essa caixinha sempre muito limpa. Então, um substrato fininho vai ajudar nessa limpeza. Sem perfume vai ser mais confortável para o gato. Não precisa encher a caixa de substrato, porque se o gato entrar ali e afundar na areia, ele também tende a não se sentir tão confortável. Então, uma camada fina, né, que seja suficiente para o gato conseguir enterrar a sujeirinha dele. Isso já é o que ele precisa, tá bom? Puxando o gancho para a limpeza da caixa, que seria a quarta lei das caixinhas, a gente tem que lembrar que todos os dias é dia de limpar a caixinha de areia. Então, pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia, o tutor tem que retirar as fezes, tirar os torrões de xixi, deixar aquela areia bonitinha, limpinha, para que o gato reutilize. No mínimo, uma vez ao dia. E isso, né, a gente está falando aí de ter um gato, 2 gatos. Quanto mais animais a gente tem, maior vai ter que ser a frequência de limpeza dessas caixinhas, maior a quantidade, melhor essa distribuição. Então lembra que tudo tem a ver também com quantos gatos a gente tem na nossa casa. E aí a gente também pensa no inverso, né? Se a gente está falando aí de necessidades que são básicas, todos esses pontos, né? Quantidade de caixinha, manutenção, quando a gente fala dos outros recursos também, do enriquecimento, o meu ambiente vai ter um limite no número de gatos. Então, nós podemos, às vezes, né, a gente acaba se deparando com uma situação em que a gente tem muitos indivíduos para aquele território. Então, aquela casa, né, aquele apartamento não comporta tantos gatos. Eu não consigo colocar a quantidade ideal de caixas de areia, por exemplo. Então, pense nisso com bastante cuidado. A gente tem aquela tendência, né, de querer ter muitos gatos, né, de achar um gatinho, levar para casa, adotar, querer um de cada cor, um de pelo longo, um de pelo curto. Eu sei como funciona a cabeça de gateiro, eles tendem a não dar tanto trabalho para a gente, mas isso também tem muito a ver como a gente enxerga o felino, tá? Mas eles precisam dessas condições asseguradas para ter bem-estar. E a gente tem que cuidar do nosso gato todos os dias, brincar, limpar a caixinha. Então, ele até pode dar um pouco menos de trabalho quando a gente compara com um cão, mas não significa que é um animal que não precisa de cuidado nenhum. Então, pensa nisso com bastante cuidado, tá bom? Todos os dias eu vou limpar essa caixinha, no mínimo uma vez ao dia, e mais ou menos a cada 10, 15 dias eu tenho que trocar todo o substrato. Então eu vou tirar tudo, vou jogar fora, vou lavar essa caixa,
sem produtos com cheiro muito forte, né? Não passa um desinfetante muito perfumado, né? Cloro, que tem um cheiro muito forte. Lava ali com água, um sabãozinho neutro, de preferência sem perfume. E aí você repõe o substrato, né? 100% novo e coloca ali no lugar de sempre para o seu gatinho. E qual é a quinta lei da caixa de areia? A gente tem que pensar também no tamanho dessas caixas e no tipo. Da mesma forma que a gente falou do substrato, a gente tem uma infinidade de produtos no mercado. Caixa aberta, com a borda baixinha, com a borda mais alta, redonda, quadrada, retangular, caixas fechadas. Hoje a gente tem móveis para colocar as caixas de areia, enfim. São vários detalhes que muitas vezes trazem até dúvidas para o tutor. Então pensa no tamanho da caixa de forma que o seu gato consiga dar uma volta ali, achar o cantinho, né, que ele quer utilizar e fazer lá o buraquinho dele, depois enterrar o xixi e o cocô, tá? Então tem que ser um tamanho confortável para esse gato se mover ali dentro. Quando a gente fala de tipo, da mesma forma não vai dar para eu falar para vocês que 100% dos gatos só gostam daquela caixinha especificamente. Lembra que eu já comentei com relação ao móvel, esconder a caixa de areia não é bacana, então isso a gente não recomenda que seja utilizado e a gente tende a gostar mais das caixas abertas. Nem todo gatinho vai gostar de entrar na caixa para utilizar. Pode ser que ele até utilize para alguma outra coisa, né? Ele dorme lá dentro, por exemplo. Ele não faz xixi e cocô. Pensa que ele tem que entrar num espaço, às vezes, mais justo. O plástico da caixa pode ser um pouco incômodo para a pelagem, né? Formar estática ali, puxar os pelinhos dele. Tem uma questão da limpeza também, que com o tempo... Por mais que a gente cerque ali, né, compre uma caixinha mais alta, um pouquinho de areia vai sair, isso é natural. Com o tempo, seu gato vai acabar sujando, né, a tampa dessa caixa. Isso vai acontecer. E aí vai ser mais difícil para você lavar, né? Tem toda uma situação aí que pode ser um pouquinho mais chata. Não significa que algumas pessoas não utilizem esse tipo de caixa, que o gato não utilize e que esteja funcionando muito bem, tá? Então, da mesma forma, cada caso é um caso, mas pensando no que é mais natural para o nosso gato, né? É sempre esse o nosso primeiro raciocínio. As caixas abertas tendem a ser melhor aceitas, tá bom? Até se você tem uma caixa fechada, né? Se você gosta, se o seu gatinho gosta, comenta pra gente, né? Conta aí a sua experiência com relação a isso. Nada como a gente trocar informações, né? Falar do nosso dia a dia, o que acontece com a gente, para enriquecer aí esse universo gateiro. E a sexta e última lei tem a ver com os testes e as trocas. Como a gente está falando de tipos de caixas, tamanhos, tipos de substrato, locais, são uma série aí de detalhes, né, de variáveis que vão trazer uma situação ideal para a sua família, para a sua casa, para os seus gatos. Não dá para a gente chegar numa situação ideal sem fazer teste, né? Então não tem uma receita de bolo, eu não tenho como montar um esqueminha para vocês de onde as caixas devem ficar. Vocês precisam testar. Qual é a caixa que o seu gato gosta mais? Como é que você vai saber qual é o substrato que ele se adapta melhor? Realmente fazendo testes, tá bom? A única dica que eu dou, né, que é importante a gente prestar atenção, sempre que a gente vai fazer alguma troca, algum ajuste, vai mudar algum item, né, alguma característica dessa caixinha, vai mudar de lugar, sempre faça isso devagar. Não mude tudo de uma vez, né? Vá aos poucos. Você quer testar um outro substrato? Troca de uma caixa só, deixa as outras exatamente como elas sempre foram e aí você vai observando a reação dos seus gatinhos, né? Quem gosta mais, quem gosta menos, como é que a coisa está funcionando. Quando a gente faz trocas de forma brusca, a gente simplesmente muda tudo,
isso vai ser estressante para o gato. Pode ser que ele não goste, não se adapte tão bem a essa situação e aí você pode ter algumas situações que você não está esperando, até alguns comportamentos que vão ser incômodos e isso é estressante para o gatinho, tá bom? Então sempre teste, sempre mude, né? Faça nessas trocas, essas melhorias, mas devagar, combinado? Essas são as 6 leis das caixas de areia dos gatos. Você sabia de tudo isso? Tem alguma coisa ainda que não ficou clara? Tem alguma situação que está acontecendo aí na sua casa que você gostaria de ajuda para resolver? Então, comenta nos nossos vídeos, escreve pra gente. Não esqueça de deixar sugestões nos nossos canais de temas, assuntos que vocês querem ver por aqui e siga a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats, no Telegram Gateiros e Gateiras e vocês também podem se inscrever no nosso site, o gateirospro.com.br, para receber conteúdos exclusivos, dicas de leitura, artigos científicos e ficarem por dentro do nosso calendário de eventos e de aulas para os gateiros. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.